Hoje vamos responder uma pergunta de um amigo nosso, de um internauta do Facebook, da nossa página do Facebook. Chama Fernando Montebello. Quando uma pessoa morre com raiva de outra pessoa, ela pode causar os efeitos desagradáveis e atormentar a pessoa que está viva? Sim, porque como ela vibrou essa raiva e o tempo que ela vibrou. Ela pode ter tido uma raiva de momento e depois foi reciclando, foi percebendo que por que ter raiva dessa pessoa, vai lá, resolve o caso. Agora, aquela raiva que a pessoa gera, que é realimentado pela mágoa, ficou e essa alma levou. Tá ali. Agora, quando a pessoa em vida está com raiva de alguém, está mal, vibrando coisas negativas, vai abrir a porta para aquela pessoa que morreu com raiva influenciar, dar uma dimensão maior no que você está sentindo. Então, é a proporção e o tempo que você vibrou. Se fala muito, tenha pensamentos positivos. Pensamento positivo é racional. Precisamos ter uma postura e uma visão positiva, mas precisamos prestar atenção no impulso que eu gero a raiva, que eu gero a vingança, a praga. Se fala muito, a católica é muito em praga. A praga é um vivo com uma raiva, com ódio, que vibrou na sua intensidade, numa continuidade para alguém. Quando morreu, ficou vibrando. Então, aquela pessoa que recebeu essa sintonia, ela precisa ter muita fé, muita postura, quer dizer, saber quando está gerando alguma carga para não ser realimentada. Uma carga negativa, tu fala? Sim, uma carga negativa. Quer dizer, de repente eu estou de mal com a vida porque o fulano tem e eu não tenho, que raiva. Então, quer dizer, você vai abrir uma brechinha para aquela pessoa que morreu com raiva, que morreu com ódio de você. Porque alguma coisa também você fez para que aquela pessoa tivesse tido esse impulso, essa constância de raiva. Então, esse seria o encosto? De uma forma, não, isso seria a praga. A praga. Tá, mas quando a pessoa morre com raiva do outro, né? E aí ele em espírito vai procurar o outro para prejudicar, para... Não que ele vá procurar, ele vai exalar sua energia de onde está. Encosto muitas vezes, e quase sempre é um espírito que quer se comunicar. É um espírito que quer dar um recado ou quer pedir algo. Mas como ele vem com aquela sintonia meio de ansiedade, em busca de alguma coisa, a outra pessoa, o sensitivo, percebe e as religiões traduzem como encosto. Então, a hora que eu perceber, eu senti o cheiro de um morto, eu senti um morto, ele não é um encosto, ele está tentando se comunicar. Então, automaticamente, você perceba que você tá com a sua sensibilidade solta, então ele percebe que você, de alguma forma, pode ajudá-lo. Então, por isso que se chama de encosto, que precisa ser doutrinado. Primeiro, a pessoa precisa entender que tem a sua sensibilidade fluindo esporadicamente, que aquela sintonia de um parente, de um amigo, ligados ou interligados. Interligados ao amigo de um amigo que tenta dar um recado. Então, nós temos que estar muito atentas a não criar rótulos em situações ligadas ao sobrenatural. E Rosa, e qual é o mal que esse espírito que está lá gerando essa raiva, essa carga negativa para a pessoa que ele odiava aqui em vida, qual é o mal que ele pode fazer? Não, frisando, se ele odiava tanto, é algo que o outro também contribuiu, né, João? Sim. Ninguém vai odiar o outro de graça. Então,
o vivo contribuiu para que o morto tivesse isso em vida. Sim, não quer dizer que o vivo que está aqui é inocente? Não, não existe, né? O que acontece? O que ele contribuiu? Por que quando ele percebeu isso, ele não se afastou, ou ele não tentou conversar, ou não tentou ser coerente? Então, toda vez que ele, com a sua sensibilidade e as suas desorganizações, o outro vai dar um soprinho de leve. Um realimenta o outro. Então é melhor resolver em vida. Tudo é melhor, mas não precisa resolver em briga. Primeiro, se essa pessoa tem tanto ódio, tanta coisa, tenta conversar. A postura. Às vezes as pessoas não entendem o verbo. Então a tua postura de manter uma distância, mas respeitar, de manter uma distância, mas colocar limite para você, não debochar, não ironizar, não afrontar aquela pessoa que de momento é sua inimiga. Porque a hora que você tiver essa postura, se tiver uma possibilidade, conversa. Caso não tenha, a sua postura é que vai aos poucos facilitando o distanciamento energético. Nunca bata de frente. E Rosa, e se, por exemplo, né, como essa pessoa que morre com raiva, ela morre, mas ela tinha razão. A pessoa que ficou viva aqui foi quem sacaneou ela, né? Quer dizer, Aí essa pessoa não veio, porque daí ela foi injustiçada. Então, automaticamente, ela vai ter um tempo para vibrar, para perceber que ela não precisava ter aquela vibração negativa. Porque daí o retorno foi a própria pessoa que vai receber do que fez, não do espírito. Sim, sim, a pessoa que fez a maldade, que está viva, tá viva, ela vai receber o seu próprio julgamento. O outro vai ficar lá tentando se desprender da raiva do que o outro fez para si. Rosa, e uma coisa, até uma pergunta, né, que hoje a gente estava vendo ali na internet, que o pessoal falou em perdão, né? Porque, na verdade, existe essa justiça, né, desse que sacaneou, que ficou vivo, que vai ter naturalmente vai ter o retorno do que ele fez, né? E esse perdão, quer dizer, esse perdão é relativo, que diz assim, se perdoa tudo. Querida, perdoa. Para pensar se você perdoa. É muito fácil. Eu me sujeito a perdoar porque a minha crença me obriga. É diferente. Então eu me condiciono a que alguém me diz para que eu seja. Mas o que acontece? Pare e se você naturalmente consegue perdoar. Você consegue? Ou vocês... Não, porque senão é o fulano. Tomara que se dê mal. Viu? Deu um acidente, não estava na minha religião, se ferrou. Porque se tivesse dado, tivesse ficado... Então, isso aí é contraditório a palavra perdão. Mas a pessoa pode superar em vida isso, como você falou, para reciclar. Pode, tudo é reciclado em vida. Também o que nós reciclamos de uma forma positiva, nós também ajudamos o outro lado. São vibrações. Há muitos anos atrás eu tive um problema. Eu não fiquei com raiva da pessoa, mas eu fiquei tão indignada, mas tão indignada como que uma pessoa com universidade, dentro de uma religião, fez aquilo. Sabe o que aconteceu comigo? Eu senti, uma vozinha me disse, eu estava dormindo, enquanto você não se reciclar e não fizer essa reciclagem, você pode ver tudo, mas não vai usar a sua evidência para ajudar alguém, porque você, de uma forma, essa indignação é uma carga negativa e é contra as leis. Eu fiquei 6 meses fazendo uma reciclagem. No fim, eu fui até para terapia. Então, para vocês verem que não é porque eu sou isso, que os processos não precisam ser feitos. Não é porque é um padre, não é porque é um pastor, não é porque está dentro do Umbanda, do católico, da filosofia do budismo. Então, nós temos que nos ver como nós estamos.
ou nós estamos nos condicionando, aí vem aquilo que eu digo, ó, fica bonitinho, amadinho, para ganhar um pirulito. Se você fizer o que eu disser, você vai ganhar um pirulito. Não é assim. Não é bem assim, não é tão fácil assim. Como eu digo, se fosse tão fácil, eu não me comunicava com tanto espírito, não havia tantas famílias nos chamando com problemas, não havia tantas religiões tentando traduzir e orientar de uma forma pacífica. É isso aí, Caça Fantasma Brasil, respondendo as perguntas dos internautas. Inscreva-se no canal do Caça Fantasma Brasil e receba os avisos das nossas próximas investigações. Caça Fantasma Brasil. Respeito ao sobrenatural, sem julgar nem afrontar.